Boa noite, meu nome é Lorena Oliveira dos Santos, eu sou estudante do IFBA Campus Santo Amaro e este vídeo é um seminário individual, no qual eu estou fazendo segunda chamada, que a minha professora é a professora Silvani. O principal intuito deste seminário é abordar sobre o assunto de modificação genética, no qual irei me abrangir e me aprofundar sobre a CRISPR-Cas9. Agora irei falar os tópicos que irei abordar neste seminário. Irei primeiramente fazer uma breve introdução sobre o tema, sobre a CRISPR-Cas9, mostrando seu conceito, significado do seu nome, etc. Irei fazer uma breve origem de suas criadoras e o intuito da sua descoberta, porque ela é considerada uma revolução na biotecnologia. E também vou explicar como funciona a CRISPR-Cas9 e o seu processo passo a passo de uma forma mais aprofundada, mostrar suas aplicações na ciência e na medicina e, claro, o futuro CRISPR-Cas9, o futuro CRISPR, porque existe CRISPR que está sendo inventados, que já estão sendo estudados além da CRISPR-Cas9. A CRISPR-Cas9 é uma tecnologia de edição genética capaz de modificar o DNA de forma precisa, rápida e relativamente simples, comparada às outras técnicas que resultaram na sua origem. Claro que vou falar futuramente aqui neste seminário, né? Essa ferramenta revolucionária, ela meio que permite cortar e colar partes específicas do genoma, possibilitando a correção de mutações, inserção de novos genes e remoção de trechos indesejados do material genético de um organismo. Essa técnica foi inspirada em um mecanismo natural de defesa de bactérias que utiliza o sistema do CRISPR para reconhecer e destruir o DNA de um vírus invasor. Em outras palavras, como é que eu posso te descrever? O que na natureza serve como um sistema imunológico bacteriano foi adaptado pelos cientistas para editar genes de qualquer tipo de célula, inclusive de humanos. Bom, o significado da palavra CRISPR-Cas9 se divide em duas partes, que é o CRISPR e o Cas9. O CRISPR são sequências curtas e repetidas do DNA encontradas em algumas bactérias e arquéias. E entre essas repetições existem fragmentos de DNA viral que a bactéria guardou de infecções passadas. E assim essas regiões funcionam como uma memória genética, permitindo reconhecer o vírus que já foi infectado. E a Cas9 é uma enzima nucleácica, ou seja, uma proteína capaz de cortar o DNA. A Cas9 atua como uma tesoura molecular, realizando o corte na dupla índice do DNA, se eu não me engano, o RNA, que é exatamente é o ponto indicado pelo RNA guia, uma sequência complementar do gene alvo. Eu criei uma tabela no Canva, só que eu não estou conseguindo botar ela de uma qualidade melhor para se observar. Mas eu criei uma tabela mostrando as antigas técnicas antes da CRISPR-Cas9 de modificação genética e fiz uma comparação de preços, de qualidade de pares, se precisava de pares ou não, a sua precisão de alvo. Eu vou aqui fazer uma breve leitura da tabela para poder explicar melhor e fazer uma comparação e assim demonstrando do porquê ela é considerada uma revolução de uma forma mais detalhada. A primeira e a mais antiga é a recombinação homóloga, RH. A sua precisão era alta e também era usada de um método de reparo, como método de reparo. Porém, a sua habilidade de uso era muito difícil na época e ela não necessitava de pares para poder realizar a sua modificação genética. Porém, o custo era relativamente alto. Depois disto, surgiu a ZFNS, que inclusive ela é até recente. A sua precisão era alta para poder obter o resultado.
a sua forma de, como é que eu posso dizer, de realizar os seus procedimentos na habilidade de uso era moderada, porém, ao seu preço, por mais que tenha diminuído a forma, né, comparada à recombinação homóloga, fosse baixo, o seu preço continuava sendo relativamente alto, não mudava muita coisa, e sim, necessitava de pares. E o par que as FNS precisava era apenas o par de FNS. Se não tivesse esse par, não conseguiriam fazer a sua modificação genética e partiam para a técnica mais antiga, que era a recombinação homóloga. E, bom, a mesma coisa é a Talens, que possui a mesma técnica de ZFNS, porém, ela é considerada, tipo, ainda utilizam, eu não sei explicar necessariamente porquê, mas ela ainda utiliza, mas diferente das FNS, a Taslim precisava do par de Taslim. Ou seja, se não continha as FNS, os pares de SNS, utilizava apenas de Thales. E é por isso que a CRISPR-Cas9 é considerada uma revolução, porque a sua precisão era alta, o seu modo de uso é fácil de se manipular, a sua proteína, né, ou seu mecanismo-alvo era o RNA guia, e o seu custo é baixo e mais acessível. Agora irei falar sobre a origem do CRISPR-Cas9. Bom, o CRISPR-Cas9, o sistema CRISPR-Cas9, ele foi originalmente descoberto em bactérias, onde ele atua como um mecanismo natural, ou seja, sem a presença de cientistas para poder realizar, como um mecanismo natural de defesa contra os vírus. E quando um vírus invade uma bactéria, já sabemos que ele, ao causar na bactéria, ele injeta o seu DNA viral dentro dela. E as bactérias mais resistentes guardam um pedaço desse DNA viral em regiões especiais do seu próprio genoma. E essas regiões são chamadas de sequências CRISPR. Esses fragmentos funcionam como uma memória genética. Se o mesmo vírus tentar atacar novamente, a bactéria vai reconhecer o invasor e usa uma proteína Cas9 guiada por um RNA produzido a partir das sequências da CRISPR para cortar e destruir o DNA do vírus. Bom, eu não achei em si cientistas ou biólogos que descobriram a existência da CRISPR-Cas9 em si. Porém, achei informações sobre duas cientistas que inclusive ganharam um prêmio Nobel de Química no ano de 2020, ou seja, recentemente, por descobrirem e adaptarem como adaptar o sistema natural das bactérias para serem usados em qualquer tipo de célula, criando uma ferramenta de adição genética que reconhecem hoje como a CRISPR-Cas9. Ou seja, não descobriram a CRISPR-Cas9, mas acharam uma forma de adaptar esse sistema natural como uma forma de modificar os genes e melhorar a sua resistência ao DNA viral. E, inclusive, o nome dessas cientistas é Jennifer e Emanuele. Eu não sei pronunciar o sobrenome delas. Bom, agora eu irei explicar o passo a passo de como é o processo da CRISPR-Cas9 utilizado por cientistas. Bom, primeiramente, antes de eu explicar o seu processo de como detectar e remover o DNA viral, eu preciso explicar a tesoura molecular. Essa tesoura molecular é a Cas9, que é uma enzima, uma proteína especial, capaz de cortar duas fitas da molécula de DNA no ponto exato indicado pelo RNA guia. E como ele atua como uma tesoura molecular, abrindo o DNA para que ele possa ser modificado, removido ou substituído. Bom, e esse RNA guia que é cortado, ele é uma molécula que funciona como um GPS genético, que contém uma sequência de bases complementar ao trecho de DNA que deseja alterar. Assim, ele conduz a Cas9 até o ponto certo do genoma, garantindo que o corte aconteça apenas no local desejado.
Após essa breve explicação sobre a tesoura molecular que é utilizada para cortar o DNA viral, para fazer este corte, precisa ter, como é que eu posso dizer? A CRISPR-Cas9, para realizar esse corte, realiza 3 etapas. A primeira é a identificação. O processo se inicia quando o RNA guia, que é uma pequena molécula de RNA sintético, se liga à enzima Cas9, formando um complexo CRISPR-Cas9. Essa RNA guia é um complementar da sequência de DNA alvo, ou seja, suas bases nitrogenadas emparelham-se segundo a regra complementar, que a regra complementar, a letra A é adenina, T, timina, C, citosina, G, guanina. E quando o complexo se encontra no genoma as sequências que se encaixam perfeitamente com o RNA guia, a Cas9 reconhece que chegou ao ponto exato onde deve atuar. Assim, o RNA guia se alinha à sequência correta, a enzima Cas9 é ativada. Ela possui 2 domínios nucleosiáticos ativos, chamados de HNH e RUV-C, que cortam as 2 fitas complementares do DNA, produzindo uma quebra dupla. E esse corte é extremamente preciso e localizado, funcionando como uma tesoura molecular, criando espaço para alterações do material genético, assim podendo fazer reparo da edição. E após esse corte, após essa quebra, o DNA fica instável à própria célula, que também já vai para a terceira etapa, que é o reparo e edição, que a própria célula tenta reparar e quebrar utilizando seus mecanismos naturais de reparo genético. E essas 2 formas foi a que eu falei. A NHEJ, que ocorre quando a célula se une às pontas cortadas, se unindo de um modelo de referência, e esse processo pode causar deleções ou inserções de bases, resultando em mutações que podem desativar um gene. E a segunda forma principal de reparo é a HDR, que essa HDR, utilizada pelos cientistas, fornece um molde de DNA saudável, e assim a célula repara a quebra substituindo um gene defeituoso por uma versão corrigida, e assim possibilitando uma edição genética precisa e controlada. Agora irei falar sobre o futuro da CRISPR. Bom, a CRISPR-Cas9 abriu caminhos para uma nova era da biotecnologia e a ciência continua aperfeiçoando e expandindo essa técnica para novas variantes e aplicações promissoras. Ou seja, está sendo criada as suas novas variantes da CRISPR-Cas9, que é a CRISPR-Cas12 e a CRISPR-Cas13. A CRISPR-Cas12 é semelhante à Cas9, mas além de cortar o DNA de forma mais precisa e controlada, reduzindo os erros, ela é usada principalmente em diagnósticos rápidos para edição genética e mais refinada. E a Cas13 atua mais sobre o RNA e não o DNA. E essa versão é útil para bloquear vírus como o HIV e corrigir mutações temporariamente, sem alterar o genoma permanentemente. E essas novas enzimas mostram que a CRISPR não é apenas uma técnica única, mas também uma plataforma que pode evoluir e ser adaptada em diferentes usos. Agora, mostrando a minha conclusão diante a CRISPR-Cas9, eu obtive com minhas palavras, o resultado de que o ser humano ganhou o poder de corrigir mutações genéticas, criar organismos naturais e mais resistentes e entender profundamente como a vida funciona em seu nível mais básico. E, por outro lado, esse mesmo poder traz grandes responsabilidades e questões éticas profundas. Devemos refletir que até que ponto o ser humano pode ou deve interferir o próprio código genético. Usar a CRISPR-Cas9 para curar doenças é um avanço indiscutível, mas
Alterar características humanas, como aparência ou inteligência, pode abrir espaço para desigualdades e riscos étnicos. O futuro dessa tecnologia depende, portanto, do equilíbrio da ciência, da ética, da humanidade, para que o conhecimento seja usado com sabedoria e a favor da vida.